Um skatista no cerebelo ou em regiões envolvidas com propriocepção, que é você saber onde está o seu corpo relacionado ao ambiente. Então, o que as pessoas têm que entender? A forma que você se comporta, ela muda o seu cérebro, que muda a forma que você se comporta. Então, se você é uma pessoa fechada, amargurada, inibida, introvertida, e você não, isso te traz algum tipo de prejuízo, e você não tenta uma intervenção externa para alguém ajudar você a mudar isso, a tendência é que cada vez você fique mais dessa forma. É por isso que pessoas que você pega que abriram um quadro depressivo, ou com ansiedade ou depressão, aliás, a galera que tá ouvindo isso é um público muito masculino, né? Que muitas vezes Sim. tem uma resistência de procurar ajuda terapêutica e tal. Quanto antes você intervir, melhor é. Por quê? Porque um cérebro ansioso e um cérebro deprimido, ele fica com o tempo muito bom em ser ansioso e ser deprimido. É mais ou menos assim, imagina que você começa a fazer malabarismo. Se você ficar 10 anos fazendo malabarismo, você vai ficar excelente em fazer malabarismo. Porque o seu cérebro vai treinar aquilo. Ansiedade e depressão é igual. Pega uma pessoa com 20 anos de depressão não tratada. Muito difícil. Pode existir uma melhora, mas, cara, você precisa entrar com medicamento, terapia 2 vezes por semana, uma intervenção interdisciplinar fortíssima. Pega uma pessoa que abriu um quadro depressivo há 3 meses. Só terapia muitas vezes resolve. Porque o cérebro ainda não modulou pro lado da depressão. Quanto mais ansioso, mais deprimido você fica, melhor o seu cérebro fica em ficar ansioso e deprimido. Mesma coisa com comportamentos disfuncionais. Quanto mais agressivo você for, mais você vai ficar bom em ser agressivo. Quanto mais irritado você for, mais você vai ficar. Quanto mais você tiver comportamentos de traição, a tendência é que você aumente aquilo, a não ser que aquilo gere um problema para você. Então, o pessoal, eles têm que entender que o seu cérebro responde e se molda frente ao que você faz. Então, tome muito cuidado na direção que você está caminhando. Se você tá num relacionamento e muitas vezes que você comentou, você é muito fechado porque te traíram no passado e você não quer se abrir, ou você tem uma dificuldade emocional em ter uma intimidade com a outra pessoa devido a um medo que você tem pelo trauma que você passou, cara, se é uma pessoa que tá ao seu lado, não te deu motivo pra tal. Porque aí existe umas coisas assim. Pensa assim, a pessoa se acidentou de carro. Ela fica com o que a gente chama de PTSD, transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático é o quê? Os caras lá nos Estados Unidos foram pra guerra, voltaram da guerra, e aí agora eles escutam fogos de artifício e congelam e tem uma crise de pânico, porque eles associaram os barulhos dos tiros com o fogo de artifício. Isso é transtorno de estresse pós-traumático. Um gatilho, né? Exato. Muitas vezes a pessoa que sofreu uma traição muito forte e teve uma quebra de confiança muito agressiva de um parceiro ou de uma parceira, pode ficar com uma coisa parecida com PTSD. É um trauma. Fica com trauma. Tá. Então agora aquilo ali, o gato escaldado tem medo de água quente. Ela tem medo de se abrir eventualmente para aquilo. O problema é que foi o que você falou. Com o tempo, a pessoa começa a criar uma rotina onde ela não se abre efetivamente. Aí a outra pessoa muitas vezes enche o saco porque não entende o que está acontecendo e a pessoa não fala e ninguém entende nada. Aí a pessoa cria um relacionamento ruim, eventualmente a outra pessoa sai fora porque não aguentou. E aí aquilo confirma ainda mais nela que ela é uma pessoa que, putz, ninguém consegue, ninguém me ama. E ela pode acabar gerando o que a gente chama na psicologia cognitiva comportamental de crença. Então a pessoa desenvolve uma crença que a gente chama de crença de desamor. Ela começa a achar que não é amada. Que ninguém ama ela, que ela é uma pessoa que nunca vai conseguir ninguém, que ela não é uma pessoa legal. Aí no trabalho já cai a produtividade. Então, o pessoal, eu clamo, eu falo isso na internet sempre que eu vou em podcast, o pessoal tem que tomar cuidado com o ambiente que tá criando e com a forma que tá vivendo e interagindo com as coisas, porque o seu cérebro, ele tende a perpetuar aquilo que você tá apresentando para ele. Tanto pro lado bom quanto pro precipício. Tudo fica armazenado no cérebro. Absolutamente